e aos invisíveis. Que a paz de Jesus esteja conosco. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje tem um motivo muito importante para mim estar aqui. E eu queria oferecer a todas as pessoas, visíveis e invisíveis, que estão passando por tribulações, por dores, por momentos que a gente acha que não vão passar. Que a gente para lidar. Eu dedico esse estudo de hoje a todas essas pessoas que estão sofrendo sem esperança. E muitas vezes a gente sofre sem esperança. Não porque a gente não acredite, não porque a gente não tenha certeza, mas porque é da nossa condição. O medo, o desespero, a sensação de desamparo e todas essas coisas que fazem a gente esmorecer e a nossa fé sumir. Eu gostaria de dizer que o estudo de hoje, recomecemos, para quem estudou português na escola, recomecemos, é uma ordem, é um imperativo, é uma ordem. Recomecemos. O mundo não para eu sofrer. O mundo não para a minha dor passar ou melhorar. O mundo não está à minha disposição. Porém, eu tenho no mundo tudo o que eu preciso para passar pelas minhas vicissitudes, para viver essas coisas difíceis e para sair lá na frente, meio capenga às vezes, aos trancos e barrancos, mas com o tempo e com a minha persistência, eu consegui viver com um pouco de paz no coração. Então, esse estudo de hoje, recomecemos, é do livro Palavra de Vida Eterna, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nossa, me deu uma sumida aqui. Pelo Espírito Emmanuel. E o meu computador está fazendo atualizações, então a gente vai começar sem o computador. Jesus disse, que está anotado em Mateus, que não se põe remendo em roupa velha. E ele fala isso, e a gente não vai pensar, mas é um remendinho, não. A gente tem que pensar o seguinte, o remendo, sendo novo, e a gente colocando ele na roupa velha, ele vai destoar da roupa velha. Ele pode, inclusive, rasgar a roupa velha, porque quando você vai remendando, quando você vai costurando, ele pode furar mais ainda essa roupa que já está velha. Dessa forma, então, você vai gastar o remendo e, no fim, você vai ter uma roupa velha com um remendo que não deu certo e vai acabar jogando a roupa velha fora. Ele sempre falava por metáforas, por parábolas e por formas que as pessoas pudessem entender naquela época. E a gente está até hoje aqui tentando entender e muita coisa a gente não entende. O que isso significa? O que passou, acabou. Acabou. Não tem jeito, não tem volta. Principalmente e sobretudo as oportunidades. A gente tem vivido uma época em que a gente não tem sido presente nas coisas. A gente tem sido só celulariano. A gente não tem sido presente na vida, a gente não tem sido presente nas coisas. A gente tem preferido viver no virtual, apreciando ou depreciando a vida dos outros do que viver a nossa própria vida. Isso é um estágio que a gente chegou horrível, horrível, e que se tornou uma coisa viciante, perigosa, mas que tem como a gente tentar, porque não é fácil, vencer esse vício, assim como tantos outros que a gente pode ter, e viver mais presente. Quando eu vivo mais presente, eu consigo enxergar as possibilidades, eu consigo enxergar as oportunidades, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Então, uma das máximas para essa situação de recomeçar é colocar na nossa mente
que eu não posso pegar um remendo novo e colocar numa coisa velha. Eu preciso modificar, melhorar a minha forma de viver para que a minha vida seja diferente. A gente ouviu falar 1000 vezes, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. A gente já sabe disso, a gente já está cansado de saber disso. Mas, todos os dias, quando a gente se levanta, a gente pode fazer diferente. Mas aí a gente acordou, não deu. Aí quando chegou de tarde, eu posso fazer diferente. Mas deu 4 horas, eu posso fazer diferente. Todas as horas, todos os minutos, eu tenho escolhas. Por enquanto, eu tenho escolhas. Porque nós estamos aqui, escolhemos vir aqui, estamos nos escutando, e foi uma escolha que a gente fez. Então, enquanto eu tenho lucidez mental, eu consigo fazer escolhas. Quando eu não consigo mais, seja porque o meu corpo está com problema, ou a minha mente já está com problema, e eu não consigo mais. Então, as oportunidades que eu tenho na minha vida, elas têm que ser, primeiro, vistas. Eu tenho que enxergar elas. Para aproveitar, eu tenho que enxergar, porque se eu não enxergo, você viu aquilo ali? Não. Pronto, passou. Então, essa história de recomecemos, ela é muito de dia 31 de dezembro, de início do mês, de início de semana. No domingo eu falo, essa semana vai ser diferente. Não dá para ser tão longe assim. Tem que ser diariamente. Hoje de manhã não deu. Fiz um monte de coisa que eu não queria ter feito. Eu não tenho que esperar até o final do dia, eu não tenho que esperar até amanhã, eu não tenho que esperar mês que vem. É ali na hora. O amor cobre uma multidão de pecados e essa é a nossa única certeza. Eu posso fazer um monte de bobagens, mas o meu amor, que é julgado pela justiça divina, o que eu faço de bem, ele conta a meu favor. A gente estava falando outro dia da questão da justiça divina. A justiça divina, graças a Deus, não é igual à justiça da terra. A justiça divina, ela pesa, os nossos atos que não foram bacanas, mas ela pesa também o que a gente fez de bom. Graças a Deus, né? Senão a gente estava só pelos atos ruins e ia ficar ruim. Então, isso quer dizer que a gente tem que ter esperança, mesmo quando a gente tem a certeza no nosso coração e na nossa alma de que nada vai dar certo, de que não vai dar certo, de que a dor que eu estou sentindo nunca vai passar, de que eu nunca vou conseguir passar por isso que eu estou passando, que não vai ter fim. Isso não é verdade, porque se assim fosse, a gente estava fadado a não dar certo. Essa que é a verdade. Então, gente, o meu computador ligou e agora, então, a gente vai recomeçar. Antes de usar a palavra recomeçar, eu queria usar a palavra começar. Tudo que a gente começa, a gente tem ânimo, a gente tem um brilho. Seja um namoro, seja um casamento, seja um trabalho novo, seja um projeto novo, seja uma casa nova, seja um carro que você comprou, seja o que for. O que é começado te dá uma esperança, te dá uma vontade. Você tente, as pessoas falam assim, nossa, você está diferente, está acontecendo alguma coisa? Não está. A gente às vezes não quer contar. Mas tudo que é começo tem aquela chama, a chama da vontade, a chama do crédito, a chama da esperança. E aí, a gente sabe que essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Mas nem tudo depende de nós. Nem tudo depende do nosso brilho, da nossa vontade, da nossa esperança. E aí, Emmanuel traz para a gente o seguinte: não conserve lembranças amargas. Difícil. Porque é o que a gente mais repete. Você acorda de manhã e você lembra, nossa, não acredito que fulano fez isso comigo. Isso é uma lembrança amarga, ela faz mal para mim. Ela não me faz bem. Então, a espiritualidade não diz assim, gente, não tenham, tá? Lembranças amargas. Não, eles não podem falar isso, porque é impossível isso acontecer. Então, qual é o verbo que Emmanuel traz para a gente? Não conserva. Não põe para dormir, acorda, dá leite, não conserva. Veio aquilo, recomecemos. Vamos continuar. Eu estou aqui ainda, eu tenho muito o que fazer. Então, ele fala, não conserves lembranças amargas. Viste o teu sonho desfeito.
ruim, muito, muito, muito ruim. Era um sonho, era uma vontade que eu tinha, e aquilo se desfez. Ou porque eu não me planejei de uma forma correta, ou porque eu fiquei muito no sonho e não trouxe isso para a base, para o chão, para o que é real, ou porque alguém me prometeu alguma coisa, eu acreditei cegamente e o meu sonho foi embora. Existem vários motivos para que a gente tenha o nosso sonho desfeito. Aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente fez, se desfez. Muitas vezes a gente fala assim, fica arrasado com alguma coisa que acontece com a gente, arrasado. Passa um tempo, a gente fala assim, nossa, graças a Deus que eu não fiz isso. Graças a Deus que eu não fiz aquilo. Graças a Deus que eu não casei com fulano. Graças a Deus que eu não mudei de emprego. Graças a Deus. Quer dizer, aquele sonho que foi desfeito, não necessariamente teria tido um final feliz. Porque a gente não sabe de nada. Aí é que eu acho que é um problema da maioria de nós. A gente não confia. A gente não confia. Não estou falando de fé ainda. A gente não confia que existe um planejamento. Gente, se a gente pensar em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias que a gente viveu, a gente tem que pensar assim, não é possível. A espiritualidade pensou em tudo, em termos de hora, em termos de dia, em termos de tudo. Se a gente tiver um pouquinho de perspicácia, de vontade de sair do mimimi e de ficar chateado, a gente vai então entender que eles trabalham muito, muito, mas muito mais do que a gente imagina. Aliás, eu acho que eles não param de trabalhar. A espiritualidade trabalha o tempo inteiro. Mas o problema da gente é que a gente não confia. E não confiando, a gente sofre muito mais. Porque é claro que é muito difícil para a gente falar assim, eu confio na vontade de Deus. Não é verdade. Aliás, minto. Algumas pessoas têm esse poder, porque eu acho que é um poder fantástico. De você confiar, de você entregar e deixar a coisa acontecer. Inclusive, tem algumas situações que quando a gente sai da frente, porque a espiritualidade tem esse respeito pelo nosso livre-arbítrio, enquanto a gente está tentando resolver, enquanto a gente está tentando mandar na coisa, enquanto a gente está tentando dominar a situação, eles ficam na deles. A hora que a gente fala, eu te entrego, Senhor, mas a gente não está entregando por amor, não. É por desespero mesmo, porque não sabe mais o que vai fazer. Aí eles vão agir. Então, um dos motivos que faz a gente sofrer mais é o não entregar, porque a gente não confia. Eu lembro de um caso meu, quando eu era mais nova, e tinha aquela frase do Pai Nosso, já contei aqui, que fala... seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tinha pavor dessa frase, porque eu queria que fosse a minha vontade. Como assim eu vou deixar para Deus resolver minha vida? A gente pensa nesse nível, a gente barganha, a gente faz um monte de coisa que é do humano, mas a gente já tem conhecimento para não fazer isso mais, né? A gente já tem conhecimento para tentar ser um pouco mais leal a essa doutrina que tira a gente de cada situação, que só ela mesmo, graças a Deus. Então, mais uma vez tentando aqui, vamos novamente chegar no que Emmanuel trouxe para a gente. Então, quando a gente vê, por exemplo, que a gente construiu alguma coisa de verdade, seja uma família, seja uma empresa, seja um trabalho, seja uma construção, seja o que for. E aí, isso que a gente construiu, de repente, só que não existe de repente, não existe de repente, tá? As coisas dão sinais e a gente não enxerga porque a gente não quer ou porque a gente realmente não tem condições de enxergar determinadas coisas. Bom, aí no de repente da gente, essa coisa, as pessoas que trabalhavam ali, as pessoas que estavam na minha casa, as pessoas que estavam comigo, de repente, elas mentem para mim, elas me traem, elas subtraem coisas que estavam comigo, elas bagunçam a minha existência, elas bagunçam a minha vida. E aí o que acontece? A gente tinha uma ideia de uma coisa e de repente a coisa ficou exatamente o oposto.
um amigo que mentiu, que traiu, um marido, uma esposa, uma família, um familiar, seja quem for. Quando a gente vive isso, a gente acha que não vai conseguir sobreviver àquilo. Até porque a gente tem como o grande advogado o orgulho. E o orgulho fala o que para a gente? Você não merecia isso. Você foi tão bacana, você fez tudo tão certinho. Como que fulano pôde fazer isso com você? Isso não é ninguém falando para a gente, não. É a gente falando com a gente. Que é um desaforo aquilo ter acontecido. Que é um absurdo alguém em quem a gente confiou tanto partir para fazer uma maldade, uma coisa sem condições com a gente. E aí, a gente pensa o seguinte: isso é o meu orgulho me mostrando o que fizeram comigo. O problema não é meu. A consequência disso, que eu vou ter que arrumar, seja na família, seja no trabalho, seja o que for, é uma responsabilidade minha. Mas o problema não é meu. O problema é de quem fez. Porque quem fez infringiu a lei. Não fui eu. Não sou coitadinha, não tem ninguém santo aqui, mas este peso eu não carrego. Isso tem que servir para a gente pensar em continuar. Não que a gente não vá fazer um dia, não que a gente não tenha feito, mas a gente tem que definir. O problema não é meu. A responsabilidade de viver isso, de consertar se tiver conserto, é minha, porque fui eu que sofri isso, sou eu que estou vivendo isso. Mas o problema não é meu, é de quem infringiu a lei. E aí, a gente vê muitas vezes situações que a gente pode ter vivido de pessoas que foram embora da nossa vida, por um mal entendido, por uma mentira, ou porque a gente achava que eram grandes amigos e não eram. E essas pessoas foram embora da nossa vida, inclusive podem ter partido para outros planos. E o que acontece? A gente se sente perdido, a gente se sente sem rumo, porque a gente comungava uma série de coisas juntos que agora eu tenho que fazer separado, ou que eu tenho que parar de comungar. Então essas coisas, gente, elas não são brincadeira, elas são muito fortes, elas são muito sérias. E a gente não tem o direito de colocar peso na dor do outro. A gente não tem o direito de colocar peso, data para terminar, na dor do outro. Cada um vive do jeito que hoje em dia dá conta de viver. Então, uma outra possibilidade que Emmanuel traz para a gente também é que a gente fracassou no nosso empreendimento. Calculamos errado, ou fui roubado, ou não deu certo, ou eu confiei demais em outras pessoas, ou eu trabalhei de menos, ou gastei mais do que podia. Enfim, deu errado o nosso empreendimento que a gente custou a fazer e deu errado. Colheste abandono. Então a gente pensa assim, poxa, eu fiz tanto por fulano e agora na hora que eu preciso dele, ele não está aqui. Eu fiz tanto por fulano, por filho, por mãe, por pai, por sogra, por amigo, por tanto. Fiz porque quis. Ponto final. Fiz porque tinha interesse. Ponto final. As pessoas não têm obrigação de ser como nós somos. As pessoas são o que elas são. Se eu estou fazendo alguma coisa, esperando alguma coisa em troca, pode começar a sofrer, porque com certeza que a decepção vai vir. Por quê? A minha expectativa é muito grande. Eu não posso botar expectativa nos outros, porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas expectativas, os seus desejos, as suas ideias. Eu não posso querer que alguém solucione a vida para mim ou faça a minha vida dar certo. Por isso que a colocação de Emmanuel é tão importante. Recomecemos todos nós, gostando, não gostando, capengando, não capengando, caindo, não caindo. Nós sabemos que a gente tem essa doutrina, assim como outras pessoas, tem outras religiões e outras formas de lidar com os problemas, tem tudo nela que a gente precisa. Mas, diante da nossa situação, da nossa condição, a gente quer tudo mastigado, só para a gente engolir, e alguém que pegue a nossa dor, leve embora e diga, oh meu Deus, ela é tão boazinha, não vamos deixá-la sofrer assim.
Não tem. Não tem isso. A gente sabe que esse aqui é um mundo de provas. E quando eu falo isso, eu não vou nem falar expiação ainda. Eu vou falar o quê? Prova. Se eu estou achando que eu já estou bacana numa coisa, o que vai acontecer? A espiritualidade vai me dar uma prova para que eu mostre, então, que realmente eu melhorei naquele quesito, naquela situação. Eu estou amadurecida espiritualmente naquele ramo, naquele campo, naquela situação. E expiação. Então, esse mundo é um mundo de provas e de expiações. O que é expiar, que é com X e não é com S, porque com S é espiar, né? Expiar é eu passar por determinadas situações que eu provoquei em outras pessoas e que muitas vezes faz parte do meu tipinho de ser. Então, o meu tipinho de ser muito esperto, de ser muito, de querer passar a perna nos outros, de querer roubar os outros, de querer prejudicar os outros, vem então uma situação, 2, 3, 4, 20, quantas forem necessárias, e me mostram como é ruim viver aquilo. E aí, a gente fala, mas eu não sei o que eu fiz na outra vida. Não preciso saber, melhor até nem saber. Mas o que eu preciso saber? Se isso está dentro de mim, se esse defeito, vamos chamar assim, está dentro de mim, é lógico que ele não nasceu no dia que eu nasci junto comigo. Olha, toma esse defeito. Ele já vem aí de muito tempo. Então, quando eu estou fazendo muito o que é fora da lei divina, é lógico que em um determinado momento chega até mim uma situação que eu falo, nossa, é horrível isso. E quando a gente tem consciência, a gente fala, não acredito que eu fiz isso com fulano. Eu não acredito que... Quando a gente tem essa consciência, né, que eu fiz fulano passar por isso. Então, sabendo disso, a gente tem certeza absoluta de que nem tudo que a gente planeja vai dar certo e que nada, absolutamente nada, vai ser do jeito que a gente quer. Ah, mas pode acontecer, porque as nossas expectativas estão alinhadas com os projetos da espiritualidade. E aí tem uma outra situação que é muito interessante, que se chama a lei do mérito. Às vezes, a gente recebe algumas coisas que a gente, da vida que a gente fala, nossa, será possível? Porque a gente está pensando só no ruim que a gente fez, né? Será possível? Mas a justiça divina contempla a gente também pelas nossas boas ações. Quem sabe a gente está dando uma melhoradinha, fazendo umas coisas mais interessantes, e aí a gente então pode se beneficiar dessa lei, que é a lei do mérito. Então, a última coisa que ele fala sobre os recomeços, sobre as tristezas da vida é: padeceste uma desilusão. O que é a desilusão? Para você se desiludir, você tem que ter criado uma ilusão. Ilusão não é sonho. A ilusão não tem limite, você vai embora. E coloca todas as expectativas na mão de outras pessoas. Então você fica sendo um ser iludido. E o que é a desilusão? É a visita da verdade. É a visita da verdade. Aí você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, nossa, eu não sabia. Ok, mas é perigoso a gente se iludir, já que nós temos uma bagagem de conhecimento, cada um a sua, né? Mas uma bagagem de conhecimento interessante, que já nos fala que isso não pode. Eu não posso colocar minha vida na mão do outro, minha expectativa na mão do outro, meu sonho na mão do outro. Não pode. Porque o outro é ruim? Não. Porque ele tem os sonhos dele, tem os deveres dele, tem as expectativas dele. Isso serve para amigo, marido, esposa, chefe, funcionário, o que for. Eu sou responsável pela minha vida. E vamos de novo? Ponto. Não tem vírgula, é ponto. Mas aí vem Emmanuel para nos ajudar, porque também senão a gente não aguenta, e fala o seguinte: entretanto, recomeçar é benção na lei de Deus.
apesar de tudo isso que a gente falou, que eu tenho certeza que cada um de nós já viveu 1, 2, 3 ou mais experiências ruins, recomeçar é uma bênção, é uma chance, é uma chuva de luz que mostra para nós, que a lei mostra para nós como um presente. Porém, muitas vezes a gente não tem, como a gente estava falando no início, a gente acha que não vai conseguir. Porque a gente acha que o que a gente está passando nunca vai passar. A gente tem o exemplo, por exemplo, da natureza. Hoje teve, não sei se vocês moram aqui em Divinópolis, todo mundo, um vendaval, uma chuvarada que derrubou muita coisa. Perto da minha casa saiu voando telha e tudo. E agora não tem mais. Por mais que a gente estivesse com medo, naquele momento, estou dando um exemplo simples de uma coisa que aconteceu hoje. Passou. Ah, mas podia ter durado 2 horas, podia ter durado 3 horas, podia ter durado dias. Mas tinha que passar, porque é uma coisa da natureza. Tudo que existe na natureza é cíclico, é através de ciclos. Mesmo o homem tendo se perpetrado pelas coisas da natureza e ter derrubado um monte de árvore que não precisava e ter feito um monte de coisa, não vamos nesse mérito. Independente disso, ainda rege a lei divina sobre tudo que é da natureza. Sendo dessa forma, gostemos ou não, toda vez vai acontecer a primavera, depois do inverno. Quando tudo está seco, de você não conseguir, a gente vê, não aqui no Brasil, porque a gente não tem esse tipo de estação bem definida, mas a gente vê nos filmes, a gente vê aquelas árvores todas sem nada, sem uma folha. Você fala, como é que pode sair alguma coisa daqui? Como é que pode ter fruto de novo? Como é que pode ficar verdinho de novo? Como é que os passarinhos podem voltar? Cadê os passarinhos? Então, tudo é cíclico. Qual é a nossa situação diante do cíclico? A gente não quer esperar. A gente não sabe esperar. E a gente não confia. A gente sabe disso, a gente repete isso, a gente fala isso, a gente não vive isso. A gente não acredita no tempo. A gente não acredita que o tempo de Deus é diferente do tempo da gente, mas podia ser igual, porque, afinal de contas, o meu tempo é muito mais importante do que o tempo de Deus. Enquanto a gente tiver dentro de nós essa doideira, vou chamar assim, tá? De tentar achar que a gente é Deus, ou que a gente tem poder, a gente nunca vai ter paz. Porque olha a loucura. A gente se coloca numa posição, a gente tem uma posição tão humana e de repente a gente quer ser a divindade. A divindade fala, para você é melhor isso, para você é melhor aquilo. Brincar de Deus. E a gente faz isso com muita frequência. Sem perceber ou percebendo ou se achando, né? Então, toda essa imponência da gente, toda essa colocação horrorosa que a gente tem diante da vida, só atrasa a nossa vida. Porque lembra o que a gente falou? Quando eu quero resolver tudo que não está no meu poder resolver, eu fico na frente. E a espiritualidade, respeitando a minha vontade, respeitando o meu livre-arbítrio, fica retirada. Quando eu entrego para Deus e digo, não tenho capacidade, não consigo, estou fraca. Deus não quer ouvir isso, não. A espiritualidade só quer que a gente dê uma licencinha para eles poderem fazer o que tem que ser feito. É isso. Mas aí eu repito, a gente não confia. E aí a gente pensa, por exemplo, o seguinte, todos os dias o sol nasce. Nossa, mas estava uma escuridão hoje, não vi o sol. Não vi o sol, mas o sol está lá. Percebe a comparação? Eu não vi o sol. Estava tudo escuro, estava cheio de nuvem, mas o sol estava lá. Nós não estamos sozinhos. A gente não vê, muitas vezes,
a gente não vê. Mas nós não estamos sozinhos, existe um trabalho imenso da espiritualidade, do Senhor da vida, para que a gente consiga fazer o que a gente veio aqui fazer, evoluir. E todo santo dia, toda hora, todo minuto é momento de eu recomeçar. Começar doída, massacrado, sem crédito, sem acreditar, sem esperança. Mas se eu estou aqui ainda, é porque eu tenho o que fazer aqui. E não tem ninguém que esteja aqui dentro desse recinto, vou dar só esse exemplo, que não tenha o que fazer. Até aquela pessoa que está num hospital, que ela não fala, ela não escuta, na nossa visão, né? Ela não fala, não escuta, não responde. Ela não foi embora ainda. Ela ainda tem o que fazer. Então, é preciso que a gente se lembre daquilo que a gente falou antes. O mundo não para eu sofrer. Dá um minutinho, gente, olha, vamos parar uns 15 dias que eu preciso viver isso, eu preciso me compor, me recompor desse episódio que aconteceu. Não tem isso. Vocês reparem que não tem porque a vida não para. A vida não quer saber se você perdeu o emprego, se você perdeu sua mãe, se você perdeu seu filho, se você parou, se você foi traído, se você foi mentido. Eles não querem saber, a vida não quer saber. Aí a gente pensa assim, poxa, mas se eu sou filha do Senhor da vida, se eu tenho a centelha divina, como assim a vida não quer saber como é que eu estou me sentindo? Então, não sou tão importante assim. A gente fala, Zaqueu fala, naquela frase dele que Deus conhece meu nome, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, então eles sabem o nosso nome e de repente o mundo não para eu sofrer, para eu padecer das minhas dores. O mundo não ia funcionar mais. Porque cada hora de nossa vida, de cada um de nós, a gente tem um problema, a gente tem uma dor, a gente tem uma frustração, a gente tem um monte de coisas. Então, por que então que o mundo não para eu viver? Por que a vida continua? Se eu estou sofrendo, se eu estou chorando, se eu estou gostando ou se eu estou deixando de gostar, a vida continua para mostrar o que para nós? Que nada vai ficar parado, que os ciclos vão continuar acontecendo e que tem esperança sim. Porque se eu me lembrar, há uns anos atrás, de coisas que eu passei e que eu pensei assim, nunca vou superar isso. Hoje eu não estou nem lembrando daquilo. Porque senão a gente enlouquece. Então, as coisas vêm para nós conforme a nossa capacidade de lidar com aquilo. E muitas vezes a gente fala, Deus está errado. Eu não tenho capacidade de lidar com isso. Não tenho. Acontece sim, porque a gente não confia. A gente não confia na força que a gente tem, a gente não confia no que Deus está programando para nós. E é uma coisa natural da nossa condição aqui no planeta, tá? Bom, toda a natureza nos mostra o seguinte, se você quiser, você pode recomeçar. Existem pessoas, e eu conheço uma dessas pessoas, nada contra nem a favor, eu estou contando um caso, tá? Que ela tem uma situação de vida há uns 40 anos, é a mesma situação. Emmanuel traz, se quiseres, podes recomeçar. E ela não muda essa situação de vida. Sofre, e chora, e fala a mesma coisa há 40 anos. Se quiseres, podes recomeçar. Como eu falei, aos trancos e barrancos, sem crer que vai passar, sem acreditar que vai dar certo, sem ter esperança de que... Mas a gente já passou por outras coisas também. A gente já viveu situações que a gente nunca achou que fosse sair delas e estamos aqui. E como eu falei, às vezes a gente nem está lembrando dessas coisas mais. Isso mostra para nós o que é a nossa força. Que quando a gente está vivendo um momento ruim, ela não foi embora, mas a gente não enxerga ela. O que também é natural, o que também é comum. O trabalho que eu tenho que fazer em mim é meu. Muitas pessoas podem me ajudar. Já dei um exemplo aqui outro dia, até achei bem interessante. Não é meu caso, tá, gente? Estou inventando uma história. Eu quero fazer academia. E aí, então, eu resolvo que vou fazer academia. Vou na academia e me matriculo na academia. Ganho
um par de tênis chiquérrimos de presente, daqueles assim que você flutua, ganha uma roupa ótima, linda de academia, e aí a minha amiga fala assim, eu sei que você não vai, vou passar na sua casa e vou te buscar, e vou te levar. Quer dizer, melhor do que isso, não tem condição, né? E aí chega na academia, quem tem que fazer os exercícios? Eu. Não adianta minha amiga, não adianta o personal, não adianta. Eu. Por mais ajuda que eu tenha, a hora de fazer por mim é só minha. Então, esse exemplo, que é um exemplo simples, que eu tenho certeza que ninguém passa por isso aqui, é um exemplo que nos mostra isso. O trabalho da minha evolução no planeta é meu. E eu tenho muitas bênçãos e muitas pessoas e muitas situações que me ajudam a viver essas coisas, que não são fáceis às vezes. Às vezes a gente não tem vontade. O pessoal da academia está lembrando aí, né? Estou vendo. Às vezes falta vontade para a gente levantar da cama de manhã. E isso acontece com todos nós. A gente quer um dia lindo, sem problema, que dê tudo certo no nosso trabalho, que dê tudo certo na minha família, que ninguém brigue. Não existe família doriana. Não existe, ninguém nem sabe. Tem gente que não sabe nem o que é doriana aqui, mas a maioria sabe o que é doriana. Não existe família perfeita, não existe o que a gente assiste nas edições de Instagram. Aquilo ali são edições, as fotos que a gente posta, as minhas, as suas, são edições de uma coisa que a gente chama vida. Aquilo não é vida real. Aquilo são cliques. Por isso que chama Instagram. É uma coisa que é de segundos. Significa que aquele é um segundo na nossa vida que foi capturado por uma fotografia. Não nos iludamos. Tudo conversa fiada. Em relação à vida, é conversa fiada, sim. Tem momentos bons, ótimos, graças a Deus, coisas lindas e maravilhosas que acontecem com a gente todo santo dia, quando a gente não está preocupado em reclamar. Mas Instagram, Facebook, Twitter, um outro negócio X, sei lá o que é o nome, acho que é X também, é Twitter, não sei. Não é real. Não é real. Não pautemos a nossa vida numa vida que a gente vê no Instagram, achando que fulano tem a vida perfeita. Porque aí realmente é ladeira abaixo. Então, é preciso largar. Lembra do remendo? No tecido que era velho? É preciso largar o que passou, o que já nos ensinou. E mais, ficar ali, naquilo, como essa moça que eu falei, que tem 40 anos que ela vive nessa situação, é você amassar o barro. E quando você amassa o barro, quando você percebe, você está lá no fundo. Porque você vai amassando o barro e vai entrando no buraco. E para sair depois é muito pior, muito pior. Então, eu não posso me ficar sofrendo. Ah, aconteceu isso comigo, você ficou sabendo? Ah, então vou te contar, para que todos tenham pena de mim. Sabe por quê? Pena não leva ninguém para lugar nenhum. Pena não leva ninguém para lugar nenhum. Ah, fica uma pena da fulana. E o quê? Nada. E nada. Então, eles pedem para a gente o seguinte: esquece os enganos que te assaltaram. Esquece os erros que você cometeu. Os erros que foram cometidos contra você, contra nós. Esquece isso. Porque isso é um peso, toneladas que a gente carrega na vida, que não serve para nada. Acabou. Eu goste, eu não goste, eu queria vírgula. Mas a gente tem que botar o ponto, a gente tem que enxergar o ponto e aceitar o ponto. Tem uma vez eu escutei uma frase que falava o seguinte: por que colocar uma vírgula onde Deus já colocou um ponto final? Você não anda, você não recomeça, você não vai para frente, você não prossegue, você não honra a vida e o tempo que você tem no planeta. E ele fala o seguinte: recomecemos, pois,
qualquer esforço com firmeza, qualquer esforço. Gente, às vezes, a gente vê uma pessoa acordando de manhã e até colocando a roupa como é que chama? Da atividade física. Mas ela não vai. Mas aquilo já foi um esforço. Eu estou achando que tem muita gente aqui que está querendo fazer atividade física e não está fazendo, não sou só eu, não. Mas fora as brincadeiras, esse colocar a roupa já foi um começo, ela não levantava da cama. As vitórias, elas são aos poucos. Elas são pequenas para serem reais. E quando a gente faz a nossa vida, a glória do Instagram ser a nossa meta de vida, desculpe o termo, a gente está lascado. Porque a vitória, ela aparece um determinado momento, e pouca, e pequena. E aí você vai, e aí você vai conseguindo melhorar as coisas, você vai conseguindo melhorar o seu jeito. Tem uma história que fala o seguinte: durante 5 anos, um senhor atravessou vou inventar porque eu não lembro mais, de Divinópolis para, qual é o primeiro lugar? São José do Salgado. Ele ia a pé todos os dias para São José do Salgado, acho que são 13 ou 15 quilômetros. Todo santo dia ele ia trabalhar a pé, voltava a pé. Ia trabalhar a pé, voltava a pé. Depois de 5 anos, esse senhor apareceu de carro. E foi de carro para lá e voltou. E as pessoas falaram assim: gente, de repente esse homem agora arrumou um carro. O de repente levou 5 anos. 5 anos. Então, não se pautem nas vitórias que são postadas. Preocupe-se com a sua. Pensa na vitória que você teve hoje, de ter conseguido não falar alguma coisa, ou ter conseguido falar alguma coisa, ou ter conseguido vir aqui. Olha que vitória. Em detrimento de uma outra coisa qualquer. Então, esse termo recomecemos já mostra para a gente, não vai dar para ficar parado. Não vai dar para entregar a vida ao sofrimento. Não vai dar para ficar achando que eu sou um coitado. A ordem é essa: recomeçar toda hora, todo minuto, e ter certeza, como Emmanuel traz para a gente, de que é uma bênção. Tem gente que não tem mais essa bênção. Que a gente use e abuse da nossa bênção de recomeçar. Muito obrigada e boa noite.